Revelações de justiça divina, as incríveis transformações dos três que crucificaram Cristo no terceiro ano de Joaquim, em Jerusalém, sob o peso das festividades da Páscoa, um cenário inesperado se desenrolava. A cidade fervilhava de alegria, com os habitantes celebrando a liberdade da escravidão do Egito, enquanto nas colinas ao redor, três cruzes se erguiam, um lembrete sombrio da história da humanidade. Nesse contexto, Jesus, o Nazareno, era levado para ser crucificado, rodeado de menosprezo e indiferença, de um lado um ladrão impenitente, do outro uma multidão que clamava por sua morte. À medida que o carrasco cravava os pregos nas mãos e pés de Jesus, um dos ladrões, consumido pela amargura, pôs-se a desafiar a sua condição. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós! Exclamou, mergulhado em raiva. Ele não via a grandeza da graça que estava diante dele. O outro ladrão, diferente, reconheceu sua própria culpa. Nós, na verdade, estamos sendo justamente condenados, mas este, nenhum mal fez. Seu apelo sincero se elevou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus, cheia de compaixão, retumbou em esperança: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O centurião romano, encarregado da execução, observava com um olhar perplexo. Fenômenos sobrenaturais começaram a se manifestar. As nuvens se tornaram sombrias, o céu escureceu como se a própria criação estivesse em luto pela morte do Filho de Deus. Este homem, acostumado à brutalidade da guerra, sentiu o peso de suas crenças serem desafiadas, questionou o que seus olhos viam. Quando Jesus expirou, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a voz do centurião rompeu o silêncio: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Essa declaração ecoou, um reconhecimento do que ele não podia mais ignorar. Entre os espectadores estava um dos líderes religiosos, um fariseu entristecido. Ele, que antes se opusera ao ensino de Jesus, agora observava a cena, sua mente tumultuada com pensamentos de incredulidade e arrependimento. As palavras de Jesus, seus milagres, a sabedoria que emanava dele, tudo retornava à sua mente como flechas em seu coração. Ele percebia que a justiça que sempre buscou estava sendo revelada de uma maneira que nunca imaginou, através do sacrifício do inocente. Ao testemunhar a morte de Cristo, suas convicções vacilavam, e a verdade começou a despontar. Enquanto a escuridão se abatia sobre a terra, o grito de desesperança do ladrão se transformou em um clamor por misericórdia, ecoando nos corações daqueles que testemunhavam. A transformação do ladrão, o reconhecimento do centurião e o dilema do líder religioso entre realidade e dúvida criavam uma tensão palpável. Cada um deles estava diante de sua última oportunidade de se render à graça que se apresentava. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Conforme os instantes se passavam, o espasmo da morte de Jesus ressoava profundamente. A cruz se tornava um símbolo de dor, mas também da inigualável esperança e redenção que estava prestes a invadir o mundo. O céu chorava aquele dia, as estrelas tremiam em expectativa. O que estava prestes a acontecer além da cruz em Jerusalém poderia, finalmente, romper a antiga aliança e trazer à luz o plano eterno de Deus. Assim, entre trevas e esperança, as vidas do ladrão, do centurião e do líder religioso balançavam, deixados à margem do que significava a verdadeira justiça divina. Naquele marcado dia em Jerusalém, à medida que a morte de Jesus consumia a luz do sol e o desespero tomava conta dos corações, as sombras se alongavam pela cidade, e um profundo e inquieto silêncio envolvia tudo. O vento sussurrava através das árvores, e os pássaros cessaram seu canto, como se o universo inteiro compartilhasse do luto. O ladrão arrependido, que havia clamado por misericórdia, agora experimentava uma paz que superava qualquer dor. A certeza de que, em breve, pisaria em um lugar de glória lhe trazia alegria pessoal.
Ele olhava para o crucificado à sua esquerda como se visse não só o homem que morria, mas um rei prestes a estabelecer um reino eterno. Dentro dele, o desejo de compartilhar essa verdade intensa acendia uma chama de esperança mesmo em meio ao lamento. O centurião, por sua vez, não conseguia desvencilhar-se do que vira. Cada golpe de martelo na madeira da cruz ressoava em sua mente, cada grito de dor ecoava como um lamento de sua própria alma em batalha. Este é o Filho de Deus, dissera, mas as palavras se tornaram um enigma, uma profecia que ele não sabia como compreender. Na escuridão que tomou conta do céu, ele ponderava o significado da morte do Nazareno e o peso de sua responsabilidade como executor daquele julgamento. Enquanto isso, o fariseu, cujo coração havia sido abalado pela visão da crucificação, tomava um caminho tortuoso através da multidão apática. As vozes que o cercavam teciam uma tapeçaria de desdém e raiva. Que blasfêmia! Muitos gritavam, incapazes de ver além. No entanto, ele sentia-se como um homem cego, finalmente encontrado pela luz que sempre procurou, apenas para perceber que era um ladrão em seus próprios termos. Ele sentia que sua rigorosa retidão religiosamente adquirida se desfazia como poeira ao vento, enquanto começava a compreender a profundidade da misericórdia que Jesus havia demonstrado. Com cada respiração que alcançava o ar gélido da tarde, o centurião sentiu-se compelido a olhar novamente para aquele homem na cruz. O que havia visto era mais do que uma simples execução, era a ruína de seus antigos conceitos sobre poder e controle. Ele havia entendido, até nas profundezas da escuridão, que aquele sacrifício redefinia tudo. Ao mesmo tempo, um impulso crescia dentro dele, uma necessidade de saber mais, de ir mais fundo na essência de quem era Jesus. Os olhos do fariseu se encontraram com os do ladrão que se arrependera, que agora olhava em sua direção com uma confiança tranquila. Este não era um simples criminoso, mas um homem mudado, revestido de uma nova fé. Um desejo avassalador por arrependimento surgiu dentro do fariseu, mas ele hesitava, afligido pelo medo do seu próprio legado e da resposta dos outros. O céu começou a clarear lentamente, mas a tensão no ar era palpável, como se as forças maiores estivessem se preparando para um desdobramento cósmico. O véu no templo se rasgou, ainda reverberando nos corações de todos os espectadores. Aquela ruptura era um sinal, um prenúncio de que algo grandioso e transformador estava prestes a se revelar. A antiga aliança estava se desfazendo, dando lugar a um novo pacto, um derramar de graça que precisava ser compreendido. Mas o que mais está por vir? O que essa morte significará para todos nós? Pensou o centurião, sua mente fervilhando com perguntas que desafiavam sua formação e suas crenças mais profundas. Os murmúrios da multidão se tornavam uma melodia distante, enquanto a compaixão que emanava de Jesus em seu último suspiro começava a moldar seu entendimento. O que sucederia após aquela hora fatídica? Uma nova era estava prestes a ser anunciada. Poderiam aqueles que testemunharam a crucificação também testemunhar uma ressurreição? No horizonte da esperança, um mistério se formava, algo que os corações anseiam por descobrir, e todos se perguntavam, o que Deus fará agora? Agora, enquanto o céu continuava a escurecer, a terra mesmo tremia sob o peso daquele evento cósmico. O som de um tremor profundo ecoou como um aviso, um prenúncio de que as forças da criação estavam em movimento. A cidade de Jerusalém, com sua agitação habitual, agora estava mergulhada em um profundo silêncio de reverência e temor. As pessoas, antes ensurdecedoras em seu clamor, agora pareciam paralisadas, observando a cena com uma mescla de horror e incredulidade. O ladrão que se arrependera sentia sua alma pesada, mas não de culpa. Era como se, na morte de Cristo, toda a sua vida errante fosse absorvida naquela entrega. Imaginava como sua história poderia mudar, não apenas para si, mas para todos que o rodeavam. Hoje estarás comigo no paraíso ressoava na sua mente, um eco de esperança que o libertava das correntes de desespero. Ele se voltou para o centurião, que observava a crucificação com um olhar perturbado, e, com a voz mais firme que poderia reunir, disse, creia, amigo, pois tudo não será em vão. O centurião olhou nos olhos do ladrão, agora verificando a verdade daquelas palavras. A expressão do homem crucificado, embora consumido pela dor, era uma mistura de amor e perdão, e isso ecoava na profundidade de seu coração. As palavras do ladrão atingiram sua alma como uma flecha, fazendo-o questionar de que maneira suas próprias crenças tinham falhado. O que é a verdade?
Ele sussurrou, sabendo mais do que nunca que o poder que ele servia não era o poder que verdadeiramente importava. O fariseu sentia um turbilhão de emoções. A luz do dia já se apagava, tornando a cena ainda mais carregada de significado solene. Ele se afastou da multidão e, em um canto mais isolado, afundou-se em seus pensamentos. O que poderia significar aquilo tudo para ele, um homem da lei? A lei, que ele tantos anos honrou, agora parecia estranha e insuficiente. Como posso mudar? Como posso crer em alguém que morreu como um criminoso? Questionava-se, sua voz mal passando dos lábios. Mas o clamor de Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, ecoou nas profundezas de sua alma. Era um convite à transformação. Os remorsos se tornaram uma realidade pungente, a verdade se revelava diante dele. Ele teve a sensação de que um novo caminho se abria, um entendimento que quebrava as bases da religiosidade vazia, agora fazendo sentido. Enquanto isso, a escuridão parecia crescer mais intensa. Um manto de inquietação envolveu a cidade à medida que os eventos se desenrolavam. Algumas vozes começaram a protestar, clamando que aquele homem na cruz era maldito, mas o centurião se levantou, tomando uma decisão audaciosa. Se realmente é o Filho de Deus, devemos rever nossas vidas. A multidão o olhou surpreso, e alguns se inquietaram com suas palavras, mas havia nele uma convicção que defiava a norma. O fariseu, ouvindo aquele clamor, sentiu que sua própria hesitação estava sendo desafiada. Ele já tivera ousadia em sua vida, mas sua bravura havia sido para a defesa da tradição. Agora, sentia-se chamado a ir além da tradição e tornar-se parte de algo muito maior, uma revelação de amor que transformaria o mundo. Tentou vislumbrar isso, mas a dúvida ainda o atormentava. Nestes instantes, quando tudo parecia perdido, um novo fenômeno rugiu através do céu. O véu do templo, rasgado ao meio, fazia ecoar a necessidade de uma nova aliança. Cada coração que ali estava não pode deixar de sentir a gravidade daquele momento. Deus não apenas estava realizando algo naquele dia, mas anunciando uma nova era, soberanamente determinada. E assim, nas mentes dos três que cruzavam destinos sob o peso da cruz, uma pergunta pairava: o que mais está por vir? O mistério da redenção estava apenas começando a se desenrolar, deixando um rastro de expectativa e temor sagrado. A promessa de Deus estava em movimento, e um plano glorioso estava prestes a se revelar. O sol se apagava, deixando a cidade de Jerusalém envolta em um crepúsculo de desolação e espanto. O véu rasgado do templo não apenas anunciava o fim de uma era, mas uma nova realidade que começava a se desvendar diante de olhos incrédulos. As trevas não eram apenas físicas, carregavam em si o peso dos pecados de toda a humanidade, e ali, na cruz, a redenção tomava forma. O ladrão, que se entregará a arrependimento, olhou para o centurião e, em um momento de surreal conexão, vislumbrou algo além da dor da crucificação. Ele viu em seu companheiro um homem perdido, alguém que agora, sob a sombra da cruz, estava sendo tocado por uma esperança renovada. Tu sente, disse o ladrão, com a voz embargada, que não é apenas o fim, mas o começo de tudo o que deve ser. Não te atemorizes da mudança, mas abraça-a. O centurião, ouvindo essas palavras, sentiu um peso em seu coração, como se uma luz se acendesse na escuridão que o cercava. Ele olhou novamente para o homem crucificado, cujos olhos já não mais transmitiam dor, mas amor incondicional. As palavras que antes soavam distante pareciam agora palpáveis, como se um chamado ressoasse em sua alma. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Declarou, e as palavras foram como uma onda que se propagou entre os presentes. O fariseu, em seu canto solene, estava em conflito. Cada palavra do centurião reverberava dentro dele, ressoando como um eco da própria lei que ele tanto amava, mas que agora se apresentava insuficiente. Como posso, ele sussurrou, reconciliar a verdade da lei com a realidade desta cruz? O que significa isso para mim? As multidões, agora divididas entre o clamor pela crucificação e a transformação do centurião, observavam como se um jogo cósmico estivesse em andamento. Olhando para o céu escurecido, o fariseu se lembrou de Isaías: ele foi traspassado por nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5.
O peso da história agora fazia sentido e sua fé balançava como uma chama no vento. À medida que o sábado se aproximava, a agitação crescia. As portas da cidade eram fechadas, mas nos corações uns dos outros, luzes começavam a brilhar. A cruz se tornará um altar de compromisso, uma oferta ao Deus que parecia ter abandonado a todos, mas que estava mais presente do que nunca. Com o véu do templo lá atrás, agora rasgado. O simbolismo da separação entre Deus e o homem queimava como um desejo ardente de reunificação. Uma nova aliança se gestava e cada um ali sentia que algo maior estava por vir. O ladrão sussurrou à calada da noite: deixe que as trevas te ensinem a ver. Ele ressuscitará. Neste momento de intensa espera, o céu começou a demonstrar seu poder. Um trovão rugiu, seguido de um tremor que fez a terra sussobrar sob os pés daqueles que já estavam convertidos ou relutantes. O que seria aquele dia senão um prenúncio da grande transformação? As sombras dançavam sob o peso da cruz, mas uma certeza pairava no ar: o plano soberano de Deus estava prestes a se manifestar em toda a sua glória. E nas almas dos que assistiam, a pergunta ressonava: como assim ele tomará sobre si as nossas dores, e como vivificará a esperança de todos nós? A cruz não era o fim, era o início de uma nova promessa. Cada um daqueles homens e mulheres, tão diferentes entre si, agora se via entrelaçado na tapeçaria divina que Deus estava tecendo. E assim, enquanto o céu e a terra se uniam em um coro de expectativa, a revelação mais grandiosa estava à porta. O que mais aguardava para ser descoberto nas páginas da história da redenção? O dia seguinte despertou em Jerusalém com um silêncio profundo, um vazio evidente que pairava sobre os que haviam presenciado os eventos mais inquietantes da história. O céu, que antes testemunhara trevas eternas, agora começava a clarear ao amanhecer, proporcionando uma luz macia que parecia tocar cada coração ainda abalado. Os ventos da mudança sopravam, e com eles, o peso do arrependimento e da esperança. Maria, mãe de Jesus, estava em um canto sombrio de sua casa, cabelos desgrenhados e olhar ausente. As lágrimas haviam secado, mas a dor ainda pulsava em seu peito. Por que teve que ser assim? Perguntava a si mesma, tentando conter a avalanche de memórias que a assaltava. A noite passada parecia um pesado eco, e as palavras amorosas de seu filho se repetiam em sua mente como um mantra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Ao lembrar daquela cena, um desejo fervoroso crescia em seu coração. Ela queria entendê-lo, queria ver o que Deus estava elaborando em meio a tanta tragédia. Enquanto isso, o centurião romano, agora transformado pela revelação do que havia acontecido, caminhava pelas ruas de Jerusalém. As palavras do ladrão ainda ressoavam em sua mente. Ele experimentara algo semelhante a um renascimento, como se seu espírito, antes endurecido pela brutalidade da vida militar, estivesse agora sendo moldado por uma nova fé. O homem, que era o representante do império, agora encontrou-se diante de uma verdade que desafiava todas as suas convicções. Não era apenas um motivo de orgulho e dever, mas um convite a acreditar e a ver o que estava além da morte. Ao cruzar a praça, avistou um grupo de fariseus que trocavam murmúrios. Um deles, um homem hábil em eloquência e lei, falava sobre manter a ordem. O centurião sentiu um impulso de se aproximar e, em um ato incomum, interromper a conversa. Vocês buscam a justiça pelo que sucedeu? O homem na cruz era justo. Eu sou testemunha. O olhar dos fariseus oscilou entre a incredulidade e o desdém. O que eles viam como uma ameaça, o centurião via como a salvação. Entre os murmúrios e as indagações pairando sobre a cidade, um conselho de líderes religiosos decidia sobre os próximos passos. A ressurreição era uma ideia insólita para eles, mas não podiam ignorar o fervor que se apoderava do povo. Se este homem ressurgir como prometeu, disse um fariseu em voz baixa, ficaremos sem poder sobre o povo e, pior, sobre a verdade. O que faremos com os que agora creem? A tensão se elevou como uma respiração suspensa, e a decisão de agir rapidamente começou a consolidar-se. Ainda em sua cela, o ladrão que crucificara ao lado de Jesus aguardava o amanhecer com pensamentos profundamente transformados. Em sua mente, o diálogo com o Salvador repetia-se, como se aquele momento estivesse se aprofundando em seu ser. Ele conseguirá um vislumbre da redenção que o aguardava. Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Lucas 23:42.
Palavras que agora se espalhavam pelo ar como um aroma fresco após a tempestade. A realidade de que havia recebido perdão onde uma vez existiu apenas condenação iluminava sua alma. Para ele, o que parecia ser o fim agora se tornará uma nova porta a ser aberta, cheia de promessas. Em seu coração, uma pergunta ardia: o que o Senhor fará a partir daqui? Qual é o propósito que se esconde por trás de sua paixão? Dentro dessa dança de dúvidas e anseios, havia uma certeza se formando, algo grandioso estava prestes a se desdobrar. Uma nova aliança, um novo reino, e, acima de tudo, a promessa incerta e ainda inexplorada da ressurreição se aproximava. E assim, enquanto os ecos do passado e as promessas do futuro se entrelaçavam, a cidade de Jerusalém aguardava em expectativa o cumprimento do que Deus havia orquestrado desde os tempos antigos. O que mais revelaria o Senhor em sua fidelidade para com todos que o buscavam? Qual seria o desenrolar desse plano divino que estava prestes a mudar a história da humanidade para sempre? No alvorecer do terceiro dia, Jerusalém continuava a viver sob a sombra de um luto devastador, e ao mesmo tempo, um murmúrio de esperança começava a entrelaçar-se nas vozes do povo. Maria, cercada por algumas das mulheres que haviam estado com ela, partilhava suas memórias e seu profundo anseio por compreender o plano de Deus. O olhar delas refletia dificuldade, mas também uma determinação crescente. Era tempo de buscar, mais do que nunca, a verdade que se escondia nas palavras de seu filho. Enquanto isso, o centurião, agora repleto de um fervor inexplicável, não conseguia afastar do coração a chama que fora acesa em sua alma. Na noite anterior, enquanto refletia sobre a crucificação e o pedido do Salvador por perdão, uma convicção poderosa entrou em seu ser. Ele sabia que algo sobrenatural estava em ação, e não poderia permanecer inerte. Com os olhos cheios de propósito, ele decidiu encontrar os seguidores de Jesus, desejando não apenas partilhar sua experiência, mas também compreender o que estava por vir. A cidade pulsava com rumores sobre a ressurreição, como se cada pedra nas ruas e cada telhado estivesse atento à expectativa de um evento que poderia mudar completamente tudo. Os líderes religiosos, sentindo a pressão que crescia em torno deles, formaram um conselho para discutir medidas drásticas. Precisamos desmentir isso antes que se espalhe e contagie o povo, disse um dos sumos sacerdotes, sua expressão tensa. Vamos espalhar a palavra de que seu corpo foi roubado. Apenas assim podemos manter a ordem. As vozes ressoavam com preocupação enquanto as sombras de uma ameaça pareciam se formar ao seu redor. Na cela, o ladrão que recriminara seu companheiro na cruz vivia um processo de transformação interior. Ele se lembrava das últimas palavras de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23h43. Cada sílaba se tornava uma luz que iluminava seu caminho, e enquanto a manhã se desenrolava, ele começou a clamar em seu coração por revelações sobre o que poderia fazer a partir daquele momento. Sabia que sua vida, marcada por erros e arrependimento, agora estava atrelada a uma esperança nova. Orando, ele buscava entender a extensão do perdão que receberá e qual a maneira de servir ao Deus que lhe oferecerá graça quando tudo estava perdido. A cidade, repleta de tensão, parecia em breve atingir um clímax. Maria não sabia, mas um novo plano de Deus estava prestes a ser revelado. Ao sair para o mercado, encontrou um grupo de pessoas, algumas com rostos cheios de esperança, outras com expressões perplexas. Entre eles, uma mulher apontou para a loja de um pescador, onde um homem estava começando a se aglomerar. Ele fala sobre a última ceia e a ressurreição, disse ela com uma certeza na voz. Dizem que ele foi visto novamente. O centurião, que havia se aproximado dela, também sentiu a emoção no ar. Atrás dele, a urgência entre os fariseus aumentava, e algo dentro de seu coração pulsava de maneira urgente. Eu já vi o poder que estava sobre esse homem, murmurou, e um eco de determinação soou em sua voz. Não podemos evitar o que Deus fará, os planos dele não podem ser contidos. E assim, sob o peso de um plano divino que estava finalmente começando a se revelar, a cidade se preparava para um desenrolar que transformaria não apenas aqueles que eram testemunhas, mas todos os que sabiam e buscavam a verdade. Algo extraordinário estava prestes a ser revelado conforme os portais da esperança se abriam, trazendo consigo a promessa de ressurreição. Que o próprio Deus tinha guardado nas páginas da história? O que estava prestes a acontecer que não apenas mudaria Jerusalém, mas todo o povo da terra?
No nascer do quarto dia, o sol se erguia com uma intensidade inesperada sobre Jerusalém. As ruas, antes impregnadas de luto, agora eram invadidas por um murmúrio crescente que começava a ressoar pelas praças. O povo, em sua agitação, falava de um milagre, mas a incerteza e o medo também dançavam em seus corações. Maria, ainda cercada pelas mulheres que compartilharam suas esperanças e tristezas, decidiu que era hora de ir ao sepulcro. O desejo de ver com seus próprios olhos se tornava insuportável. Enquanto isso, o centurião caminhava com passos firmes, guiado por uma força inexplicável. No Ardente, o pescador Pedro e alguns outros estavam reunidos em um local seguro, falando em voz baixa sobre o que deveriam fazer. A última ceia e a ressurreição eram temas que circulavam como uma tempestade, e a responsabilidade de liderar pesava nos ombros de Pedro. Se ele está vivo, Pedro declarava, então devemos anunciá-lo ao mundo. O que somos senão testemunhas da sua grandeza? Mas ao mesmo tempo em que o fervor começava a se espalhar entre os seguidores de Jesus, os líderes religiosos se reuniram em um plano mais sombrio. Se os rumores se espalharem, perderemos nosso controle sobre o povo, alertou um fariseu, sua expressão endurecida. Precisamos impedir que quaisquer testemunhas continuem a disseminar essas histórias. O corpo precisa ser encontrado, e precisamos garantir que ninguém confunda o que aconteceu. A cada palavra, as sombras ao redor dele se aprofundavam, e o ódio pulsava como uma corrente ao redor de seus corações. Enquanto as mulheres se aproximavam do sepulcro, uma luz ofuscante rompeu de dentro da tumba, um brilho que parecia perfurar a própria escuridão da morte. Elas pararam, atônitas, diante do aspecto glorioso de um anjo que proclamava: Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como disse. Venham, vejam o lugar onde o Senhor estava. As palavras reverberaram como um eco divino, penetrando a mente e coração de cada mulher ali presente. O tempo parecia congelar, enquanto a realidade da ressurreição começou a se tornar palpável. De volta à cela, o ladrão, que ora se tornará apenas um ex-ladrão, também experimentava a presença do Altíssimo, preenchendo seu ser de reverência. Ele não havia testemunhado a ressurreição, mas as palavras de Cristo ainda ressoavam em seu espírito, fazendo brotar um fervor por uma vida transformada. Naquela noite, em meio às sombras, ele decidiu que sua nova missão era buscar a verdade que poderia revelar o amor de Deus ao mundo. E assim, enquanto os corações lutavam entre a dúvida e a fé, um conflito cósmico se desenrolava em Jerusalém. A esperança estava de volta, mas a batalha entre a luz e a escuridão nunca fora tão intensa. O que representava essa ressurreição para aqueles que haviam se afastado? Qual seria a reação dos sacerdotes e líderes que temiam a verdade que se erguia entre eles, quando, finalmente, Maria e as mulheres partiram do sepulcro? A mensagem de esperança e transformação começa a se espalhar, mas uma pergunta pairava no ar: até onde se estenderão as consequências da ressurreição? O plano soberano de Deus começava a se desdobrar, revelando que a história não terminava com a cruz, mas apenas começava a trilhar novos caminhos. E assim, à medida que a cidade de Jerusalém se preparava para um novo amanhecer, o eco da ressurreição soou através das gerações, prometendo que cada alma, em seu mais profundo desespero, poderia encontrar esperança. Mas a luta entre o bem e o mal não acabaria ali. O que mais estava reservado no plano eterno de Deus para seu povo? Um novo entendimento, uma nova vida, ou uma nova provação? O desenrolar da história prometia ainda mais revelações enfáticas à frente. Enquanto as primeiras luzes da manhã do quinto dia quebravam a escuridão sobre Jerusalém, o ar estava impregnado de uma eletricidade incomum. Os ecos do que ocorrera haviam cruzado os limites do sepulcro, reverberando em cada canto da cidade. Ouvia-se em sussurros, em aplausos discretos e até em olhares desconfiados. Os discípulos, fortalecidos pela ressurreição, se reuniam nas sombras, buscando orientação e esperança em meio ao tumulto. Pedro, ainda com o peso da liderança sobre seus ombros, olhava para cada um isando suas expressões, buscando certeza naquilo que antes soava como um sonho distante. Hoje é o dia, ele murmurou, seus olhos refletindo determinação. Devemos nos buscar, então proclamamos a verdade que o Senhor nos revelou. A morte não pode deter aquele que é a vida. O fervor de suas palavras ressonou entre os presentes, inquietando os corações que ainda se agarravam ao luto. Na esquina da cidade, o centurião se perguntava sobre a verdade que havia presenciado.
A crucificação, que de início parecia um ato de controle e poder, agora deixava no seu peito um vazio crescente. Ele sentiu, de alguma forma, uma mudança em sua essência. O sangue inocente derramado não poderia ser em vão. Na penumbra de sua mente, lembrou-se da maneira como Jesus o olhou, mesmo nas dores. Os olhos no cruz não traziam rancor, mas compaixão. E isso fez perceber que a busca por uma redenção não deveria ser apenas para aqueles que caminham nas sendas da luz. Se houver esperança para o crucificado, ele ressoou consigo mesmo, então devo ser parte desta nova história. O centurião decidiu que procuraria os discípulos. Poderia ser um portador de suas reverberações divinas de transformação. Com cada passo que tomava, seu coração pulsava mais forte por um propósito maior. Enquanto isso, nas profundezas da caverna, grupos de líderes religiosos reuniam-se em malícia. Não podemos permitir que isso se espalhe, disse um dos fariseus com voz cavernosa. Precisamos resgatar o controle e silenciar esses seguidores. O corpo deve ser encontrado, ou ao menos a narrativa precisa ser moldada a nosso favor. Sua determinação era gaba, mas o pavor entre eles era palpar. A sombra da verdade começava a penetrar em seus corações endurecidos. Então, a estratégia mais perversa começou a ser tramada sob a luz da ilusão, engendrando uma mentira que mancharia o testemunho da ressurreição. Um homem chamado Judas Iscariotes, originalmente um dos 12, esgueirou-se pela porta dos fundos daquele encontro obscuro, pesando suas próprias traições. A ambição pulsava em suas veias, e seus passos apressados seguiam em direção à cidade. Agora, o que ele antes havia perdido estava à beira da recuperação. Uma nova habilidade para trair e enganar que o tornaria um instrumento nas mãos daquelas forças sombrias. O dia passava e a cidade ganhava um novo tom de expectativa em meio à inquietude. Ninguém poderia prever o impacto que a ressurreição traria sobre as almas desgastadas pela dúvida e pela incerteza. Enquanto Pedro e os discípulos se preparavam para proclamar a boa nova, outros exploravam a direção oposta, buscando fraquezas que poderiam ser aproveitadas. Mas em meio a este conflito, uma mensagem celeste pairava no ar, uma determinação que se manifestaria em profundos desdobramentos. A pergunta sobre o real significado da ressurreição se intensificava. Estava Jerusalém verdadeiramente ao limiar de uma nova era? O que aconteceria quando as verdades, em seu esplendor, se chocassem com as mentiras tecidas por mãos impuras? Agora, à medida que as tramas se complexificavam, o plano soberano de Deus se tornava mais claro, pulsando sob a superfície da história. Estão prontos para ver o que ocorre quando o verdadeiro amor enfrenta a cilada da traição? Em algum lugar, na travessia da cidade, entendimentos e propósitos entravam em colapso, prontos para ser revelados de maneiras que poderiam abalar as fundações do que muitos acreditavam saber. Enquanto o sol se erguia sobre Jerusalém, seus raios lançavam luz sobre os rostos atônitos dos habitantes, que começavam a despertar para a nova verdade que havia ressurgido. Nos becos e praças da cidade, murmúrios de esperança misturavam-se com a dúvida, à medida que a notícia da ressurreição de Jesus se espalhava. Os discípulos, agora reunidos em um lugar seguro, preparavam-se para o chamado que o Mestre lhes fizera. Era hora de declarar publicamente a mensagem de redenção. Que todos ouçam, bradou Pedro, sua voz ressoando com um fervor transformado. O Senhor é verdadeiramente a vida e a ressurreição. Ele que nos prometeu nunca nos deixaria só é o cumprimento de todas as profecias. Suas palavras eram como chamas que iluminavam a escuridão da incerteza. Os outros discípulos se uniram em ferventes orações, pedindo a mão orientadora do Espírito Santo para guiá-los em seus próximos passos. Enquanto isso, o centurião, tomado por um novo zelo de fé, decidiu que o tempo de ação havia chegado. Ele avançou lentamente em direção aos seguidores de Jesus, sentindo o peso e a responsabilidade da revelação que carregava. Ao avistar os discípulos, sua coragem vacilou por um instante. Pensou na incredulidade que muitos sentiriam ao vê-lo ali, mas sua convicção superou o medo. Ele sabia que tinha de testemunhar o que havia presenciado. Se o homem que crucificamos ressuscitou, então é este o caminho que devo trilhar, sussurrou para si mesmo. Ao mesmo tempo, Judas Iscariotes movia-se furtivamente através das sombras. O capricho de sua traição lhe oferecerá um retorno, era a verdade, mas o que mais pesava em sua alma era o eco de sua escolha.
Revelações começaram a acontecer não apenas lá fora, mas em seu próprio coração. As moedas de prata, que um dia pareciam glória, tornavam-se um fardo insuportável. Assim, ele se dirigiu a um dos sumos sacerdotes, determinado a trazer uma nova oferta de traição não apenas contra Jesus, mas contra a verdade que agora se espalhava. Se vocês precisarem de mais informações sobre seus seguidores, eu posso lhes trazer, ele sugeriu, a ambição sombria pulsando em suas veias. Enquanto isso, os líderes religiosos, temerosos da onda de fé emergente, tramavam incessantemente para desacreditar a nova mensagem. Precisamos de um testemunho numérico, resmungou um dos fariseus, algo que possa abalar suas histórias. Se o corpo não pode ser encontrado, podemos, ao menos, manchar a palavra deles. Sussurros de ameaças e devoções distorcidas encontraram espaço entre eles, à medida que seus corações endurecidos se tornavam cada vez mais frios. No entanto, nas horas mais sombrias da cidade, o Espírito de Deus estava se movendo com poder. Os discípulos se reuniram em oração fervorosa, buscando discernimento e força. Pedro lembrou a todos que, como está escrito em Isaías 53:5, mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. A esperança de um novo amanhecer ainda vibrava no ar. De repente, um som como de um vento forte e impetuoso encheu o lugar, e línguas como de fogo apareceram sobre eles. Era o prometido Consolador, o Espírito Santo, vindo para capacitar e orientar. O momento se tornava mais intenso, como o caldeirão da história girando e se moldando para um esplendor que seria visto por todo o mundo. Então, com fervor e coragem, os discípulos seguiram as instruções de seu Senhor, prontos para anunciar a todos os que quisessem ouvir sobre a salvação. Ao mesmo tempo, nas profundezas do coração humano, a luta entre verdade e mentira começava a se desdobrar de maneiras inesperadas. Eis que estou fazendo novas todas as coisas, disse uma voz suave, mas firme, ecoando no espírito de cada um que se dispusesse a ouvir. Nos céus, um plano soberano se desenrolava, revelando que a grande vitória estava prestes a ser libertada, enquanto os corações endurecidos começavam a tremer ante a luz da verdade que despontava no horizonte. O que seria necessário para que todos vissem e reconhecessem o Filho do Homem que foi crucificado? E qual seria a consequência final para aqueles que se opunham aos planos de Deus? As respostas, no entanto, estavam à beira de serem reveladas, à medida que o dia avançava e o desenrolar da história divina se poderia ouvir em cada coração sincero. As luzes da manhã ainda brilhavam sobre Jerusalém quando um murmúrio crescente permeou a cidade, do antigo leste ao vibrante ocidente. Os ecos da ressurreição se espalhavam rapidamente, enquanto aqueles que haviam presenciado a cruz e a pedra removida daquela manhã começavam a reunir-se em grupos. As verdades que antes eram distorcidas por dúvidas estavam agora sendo restauradas em fé vibrante. Entre eles estava Maria, mãe de Jesus, cujos olhos refletiam um mar de emoções entre a dor e a esperança. Rapidamente, a conversa se espalhava sobre um homem que havia ressuscitado dos mortos. As mulheres que foram ao sepulcro tornaram-se as portadoras dessa boa nova, e suas vozes ecoavam em cada esquina: ele não está mais aqui. Ele vive. O povo, curioso e ansioso, confiava na veracidade das palavras, mas também lutava contra os medos que o silêncio da noite anterior provocara. Enquanto isso, Pedro e os discípulos, agora reunidos em um local mais seguro, discutiam fervorosamente o que fazer a seguir. O entusiasmo pulsava, mas a incerteza ainda pairava no ar como nuvens pesadas. Devemos nos levantar e proclamar a verdade, exclamou Pedro, a determinação ressoando em sua voz. O que a morte intentou silenciar foi, na verdade, o grito da vida. Ele ressuscitou conforme prometeu, e estamos comissionados para sermos testemunhas disso. Os discípulos, impulsionados por seu líder, começaram a orar em uníssono, pedindo orientação e poder do Espírito Santo para que pudessem comunicar essa mensagem de maneira eficaz. Novamente, lembraram-se das palavras de Isaías e outros profetas: um novo tempo estava surgindo, um tempo de redenção e de esperança. Na calada de uma cela, o ladrão que crucificara ao lado de Jesus passava por uma transformação em seu interior. Ele havia recebido uma nova vida através de um único momento de arrependimento.
Cada respiração minha agora pertence a ele, refletiu em voz baixa, meio que assustado pela nova realidade que estava se desenrolando diante de seus olhos. Se eu puder agora viver, que eu viva para ele. A batalha nas sombras foi crescente, pois os líderes religiosos, reunidos em um círculo, tramararam para efetuar um plano para desacreditar os seguidores de Jesus. Seja qual for o preço que tenhamos que pagar, disse o sumo sacerdote com a voz endurecida, não permitiremos que essas histórias se espalhem. Se ele realmente ressurgiu, precisamos garantir controle sobre as mentes do povo. Eles orquestraram um plano para desacreditar os discípulos, pensando em espalhar a mentira de que o corpo de Jesus havia sido roubado por seus seguidores. Enquanto isso, o centurião, ainda lutando com a verdade que presenciara, caminhava pelas ruas, seu espírito finalmente em paz, embora seu novo combustível fosse a urgência pela verdade. Ele soube que precisava dos discípulos e daquilo que eles estavam trazendo ao mundo. O que posso fazer para ser parte disto? Perguntou a si mesmo enquanto acelerava suas passadas em direção ao local onde os seguidores de Jesus se reuniam. O dia avançava, e Jerusalém pulsava com uma energia inexplicável. Um convite à mudança estava no ar, e muitos começaram a se perguntar como poderiam responder. Poderia a simples morte de um homem realizado na cruz levar a uma transformação tão radical? Enquanto alguns se enchiam de dúvida, outros, como as testemunhas da ressurreição, começaram a se manifestar. Todo o cenário, de tensão e esperança, prometia que tudo estava convergindo para um único ponto crucial. O que seriam todas essas forças senão a revelação de Deus através do seu plano que se desenrolava? Ao passo que as dificuldades cresceriam, mais e mais pessoas buscariam entender o que tudo isso significava. Judas Iscariotes avançava sorrateiramente com seu plano em mente. Ele começa a arquitetar sua traição final. O que farei pode apertar a narrativa, mas por que não posso aproveitar esta oportunidade? Pensou. Seu coração endurecido não percebia que ao mesmo tempo em que trairia, ele também desafiava a luz. O amor, que rapidamente se propagariam como uma onda. Em cada canto, ao mesmo tempo em que a verdade surgia e se alastrava, um conflito maior se aproximava. O que se desenrolaria para aqueles que escolhessem desafiar o plano soberano de Deus permaneceria incerto. Estava claro que um grande movimento estava começando, e o que parecia ser um desfecho agora estava apenas emergindo na revelação das promessas divinas. Até onde a luz se espalhará? O pulso da cidade ressoava na expectativa de que grandes coisas estariam para acontecer. Contudo, a pergunta crucial que pairava sobre todos era: como essa nova vida na ressurreição moldará o futuro de todos nós? Essas questões aguardavam para serem respondidas enquanto Jerusalém se preparava para enfrentar a tempestade da transformação. A plenitude do plano divino estava prestes a ser revelada de maneira inesperada, como a luz se rompendo através da escuridão, e a história da salvação continuava a se desdobrar sob o olhar atento da providência eterna de Deus.